Rádio Esportes Debate. Vamos lá para o Rádio Esportes Debate. Gente, o assunto não tem como não ser a arbitragem desastrosa da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Por isso estamos recebendo aqui no Rádio Esportes também nosso analista de arbitragem, Márcio Rezende de Freitas. Que fim de semana daquele jeito, né? Que fim de semana lamentável. Nós vamos chamar o nosso Maref para falar sobre isso também. E pelo jeitão vai ser o cara que vai mais trabalhar no campeonato, hein? Nossa senhora. Se seguir desse jeito Nossa, aí, nosso Márcio, se ganhar aí por desempenho, Eu acho que ele torce contra os caras, viu, meu? Pra ele falar mais. falar mais? Ele ganha por palavra. Mas isso é um recado também para os dirigentes daqui, né? E que vetam o árbitro mineiro nas decisões. O problema não é árbitro mineiro, o problema é árbitro. É a arbitragem nacional dirigida por um incompetente. Vetaram o árbitro mineiro e quem apitou foi o Flávio Rodrigues de Souza. Afinal, o Flávio Rodrigues de Souza foi um protagonista da rodada pelo que ele fez ontem em São Januário. Bom, Márcio, seja bem-vindo aqui ao Rádio Esportes. O que dizer desse fim de semana que foi um desastre, hein, Maref? É exatamente isso que você falou, né? Um abraço a você, a todos os ouvintes aí do Rádio Esportes, um prazer estar novamente aqui com vocês. Como já falamos ontem, até na jornada, né? Realmente uma primeira rodada com muitos problemas de arbitragem, né? Os árbitros foram reunidos lá uma semana antes aí do início do campeonato, viram vídeos, conversaram, né? Mas parece que dentro de campo as coisas, né, não andaram bem. A comissão de árbitros vai ter muito trabalho aí pela frente. Os jovens que tiveram oportunidades, né, nessa primeira rodada e outros terão agora na segunda rodada também, alguns não aproveitaram mesmo, de forma alguma. Citaria o árbitro do jogo do Cruzeiro aqui como um dos que aproveitou bem a oportunidade, o Matheus Candansan. Fez um bom trabalho ontem no jogo do Cruzeiro com o Botafogo, um jogo muito bom também, né? 3-2 para o Cruzeiro. O VAR foi cirúrgico também, aquilo que a gente sempre pede ao anular o gol do Cruzeiro. A bola bate realmente no cotovelo ali do jogador do Cruzeiro e entra no gol. Aí não interessa, não importa se houve intenção ou não do jogador. Nesse caso, até o acidental como foi, tem que ser punido. E depois na expulsão do zagueiro do Botafogo, que ficou 5 minutos em campo, JVC. Entrou, fez uma falta desclassificante no Matheus Pereira, duríssima, para quebrar o adversário, uma falta de respeito, uma falta do jogo limpo aí por parte dele, né? E o VAR entra também e ele foi corretamente expulso. Então o Matheus Candansan é uma boa coisa dessa primeira rodada aí. Agora, no jogo do Atlético com o Corinthians, a gente tinha até uma boa arbitragem do Yuri Elino, do Rio de Janeiro, vários cartões amarelos, ele usa muito cartão amarelo, foram 13 cartões amarelos ao final do jogo, só para jogador, que ainda teve um monte para a comissão das duas equipes, e isso eu nem conto, eu nem levo em consideração. Agora, ele teve uma oportunidade maravilhosa, né? Apitou 9 jogos no ano passado pela Série A, vai para um clássico, né? De nível mundial, um Corinthians Atlético é um clássico de nível mundial. Nesse momento do primeiro tempo, que ele dá um segundo cartão amarelo no Batalha, numa falta, que é uma falta de jogo natural, normal, e na minha leitura ele não daria o segundo cartão amarelo para o Batalha, e o bandeira FIFA, né? Aquele negócio, né? O mais moderno, o mais antigo, o Rodrigo Correia, fala com ele alguma coisa que deve ter sido no sentido, é para segundo amarelo. Você vê que ele não faz gesto nenhum de levar a mão ao bolso para tirar o amarelo em momento algum. E depois que ele recebe essa mensagem ali do Bandeira, que entrou em campo, ele expulsa indevidamente o Batalha. E desse momento para frente, ele meio que se perdeu no jogo. No segundo tempo, foi para usar o amarelo para tudo, como eu já disse, 13 cartões amarelos, e perdeu o controle do jogo. Ao final, invasão de campo, treinador do Corinthians expulso, né? Uma série de coisas. Então, vamos torcer aí que a segunda rodada seja melhor. Os jovens, né? Vejam os jogos dos seus pares aí na primeira rodada, dos jovens também, tirem o melhor proveito e que o Yuri Elino, esse árbitro que é jovem também, ele consiga trabalhar uma dosimetria pro cartão amarelo, porque não é um absurdo ter 13 cartões amarelos num jogo. JVC, um abraço. Um abraço, Márcio. Nós vamos ouvir personagens em instantes, mas eu queria ouvir vocês, Ale e Edu. Ô, Ale, é uma primeira rodada que escancara problemas gravíssimos na condição da arbitragem na nossa principal competição, cara. É assustador, né? É assustador. Mas vou te falar que eu coloco muito na conta dos dirigentes também, viu? Porque eles deveriam se unir,
e pedir uma arbitragem profissional. Isso resolveria todos os problemas? Não resolveria todos, mas a chance de você melhorar a qualidade da arbitragem, ela parece óbvia, né? Porque você vai ter os caras ali dedicados, observando, analisando, estudando, você vai ter profissionais ali que vão mostrar logo depois da rodada todos os erros, sabe? E você acho que vai ter uma condição menos pior, para dizer assim. Mas tem muito dirigente que no final das contas gosta que essa arbitragem do futebol brasileiro seja isso aí. Sabe por quê? Porque daí o time não é campeão, é por causa da arbitragem. O time não vai para Libertadores, arbitragem, o time não vai para Sul-Americano, a mesma coisa, o time foi rebaixado. E o grande vilão é a arbitragem. Então, é mais fácil transferir essa responsabilidade. Fato é que foi assustadora essa rodada. Edu, como você percebeu esse tanto de erro? Teve erro em São Januário, teve erro no Mineirão, teve erro na Arena Corinthians, teve erro no Serra Dourada. Que loucura, cara. Cirilo, a primeira rodada de um campeonato é o cartão de visita dessa competição, né? E o cartão de visita do Campeonato Brasileiro da Série A é um cocô. Cocô pode falar, né? Acho que não deveria na hora do almoço, na hora do almoço, agora você escolheu a palavra errada. Então tá, vamos mudar. Vamos ignorar que vocês vão pensar que você não falou isso. Não, vamos mudar. Foi um cocôzão a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, uma arbitragem desastrosa em vários jogos. Pra gente não falar um pouquinho também do gramado do Serra Dourada, que foi aprovado. Um gramado que é mais areia do que gramado, tinha um quebra-mola no meio do gramado. Tiveram que entrar com o martelo do Thor para tentar nivelar o piso e não conseguiram nivelar o piso. Uma vergonha o cartão de visita do nosso principal campeonato brasileiro da Série A. A arbitragem, eu continuo batendo nessa tecla, é um reflexo de quem dirige, que é incompetente, quem comanda a arbitragem do futebol brasileiro. Os clubes, o Alê falou numa união, e eu concordo com ele. Sabe qual que é o problema? É que os dirigentes, eu não vou generalizar, mas boa parte dos dirigentes do futebol brasileiro, eles enxergam a arbitragem como custo e não como investimento. Porque se a CBF chegar, olha, estamos pensando em profissionalizar a arbitragem, mas vocês vão ter que pegar parte da receita, 500 mil, vamos colocar um número fictício de cada clube, cada um vai ter que doar 500 mil. Eles vão falar, opa, não, mexer na minha verba, eu não aceito, eu prefiro do jeito que está. Parte dos dirigentes do campeonato do futebol brasileiro enxergam o piso, o gramado, que é tão importante quanto a bola, como custo e não como investimento. Enquanto os dirigentes enxergarem apenas custo e não investimento em arbitragem, em gramado, em tudo, o futebol brasileiro vai continuar sendo essa grande várzea, que é uma vergonha o que aconteceu na primeira rodada. A primeira impressão é que fica, é o cartão de visita, e o cartão de visita do Campeonato Brasileiro, a principal competição que nós temos aqui no país, foi um cocô. Olha o que disseram alguns personagens pós-jogo, como refletiu essa arbitragem de primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos chamar o Rubens Menin, investidor da SAF e do Atlético, falando sobre essa situação e o que é necessário para essa melhora, para essa evolução. Hoje o campeonato, a Premier League da Inglaterra, que a gente tem que seguir. Eu queria tocar um ponto importante, a arbitragem. Eu tenho visto bastante jogos da Premier League e não vejo erros de arbitragem. Na Premier League, erros de arbitragem são raríssimos. Então, começando agora o Brasileirão, que a gente quer transformar no maior campeonato de futebol do mundo, não podemos admitir erros de arbitragem como tiveram nessa primeira rodada. Aquele time que é beneficiado não deveria achar bom, porque ele é ruim pro todo. Ninguém é beneficiado pela arbitragem. A torcida fica frustrada, o futebol perde. Não teremos o melhor futebol do mundo se não tivermos também uma melhor arbitragem. Vamos seguir mais uma vez o exemplo da Premier League. Tudo pelo futebol, tudo pelo Brasil. Vamos chegar lá, mas temos que pensar juntos e unir forças. Um abraço a todos. Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, também falou sobre os erros, foi bastante incisivo na visão dele no que aconteceu ontem em Goiânia. Ontem no jogo do Atlético Goianiense contra o Flamengo, no finalzinho teve um pênalti marcado para o Flamengo por uma possível cotovelada em cima do Bruno Henrique, mas ao longo do jogo também teve situações que prejudicaram o próprio Flamengo, né? Teve um chute no rosto de um jogador do Flamengo que acabou não sendo anotado como cartão vermelho, não foi encarado como agressão. Outros vários lances ao longo da partida. Lá em Goiânia, quem apitou foi o André Luiz Bento, aqui de Minas Gerais, né? Foi ele que apitou. Enfim, o Adson Batista falou assim: hoje aqui foi um assalto, uma vergonha. A máfia da arbitragem hoje estava aqui presente. Não é todos os árbitros, mas o que esse cidadão veio fazer, esse cidadão de Minas,
é uma vergonha. Se o Edinaldo não tiver moral para tomar atitude, ele pode desistir. Eu, sinceramente, desisto de tudo no futebol. Hoje o cidadão entrou aqui para desestabilizar nosso time, tirou meu treinador, inverteu tudo. No primeiro tempo ele tumultuou de todos os sentidos. E com toda sinceridade, o Flamengo não precisa disso. Uma vergonha. A arbitragem brasileira vai acabar com o futebol brasileiro. Nós vamos perder tudo que nós temos de essência. A arbitragem brasileira é a pior do mundo. Nós temos uns 5, 6 árbitros e olhe lá que dá conta de apitar. Aí você faz investimento, você faz um trabalho sério, vem um cidadão desse aqui mal intencionado, o tempo todo intimidando nossos jogadores, invertendo falta e ajudando o Flamengo a todo momento. O Flamengo não precisa disso. O Flamengo é um dos maiores clubes do mundo. Esse é o Adson Batista. Agradecer aos companheiros da Band News FM de Goiânia por ter nos cedido esse áudio aqui a Itatiaia. No YouTube você viu alguns lances aí, alguns lances de expulsão do Alex Vinícius, teve pênalti marcado no final, muitos lances lá em Goiânia considerados duvidosos. E aí o Adson Batista subiu o tom e falou sobre situações até fora de erro, né? Para ele foi acima disso. O Antônio Brum, vice-presidente de futebol do Grêmio, também falou sobre equívocos lá em São Januário. O Flávio Rodrigues de Souza simplesmente escolheu ignorar recomendações do VAR e marcar por conta própria. Teve pênalti que nem no vôlei pode, hein? Bola pegou na mão, um negócio impressionante. Olha o que disse o Antônio Brum. Para falar em nome do Grêmio, falar em nome de uma delegação aí de 50 pessoas que deixou suas famílias em casa e trabalhou sério, em nome de 9 milhões de torcedores que presenciaram essa vergonha que aconteceu hoje aqui em São Januário. É mais uma vez uma vergonha, é um dia triste para o futebol brasileiro. Eu estou incrédulo, assim como as 20 mil pessoas que presenciaram esse lance hoje. A maior prova disso é o silêncio que o estádio ficou a hora que o árbitro foi ao VAR. E esse lance de hoje que o seu Flávio protagonizou aqui, ele supera o lance do ano passado do Uri Alberto, ao qual tirou o campeonato do Grêmio. Porque aqueles 2 pontos que o Grêmio deixou na mesa ali foram os 2 pontos que faltaram para o Grêmio ser campeão. E esse, pelo menos um ponto que o Grêmio deixou aqui hoje, eu não sei onde vai levar o Grêmio no final da competição, se vai fazer falta para uma vaga na Libertadores, para um título novamente. Não pode acontecer. E esse lance é pior por quê? Porque o VAR tenta salvar o árbitro. Por sinal, o VAR tentou salvar a arbitragem do seu Flávio hoje, porque ele viu um pênalti que não existiu, um toque que não existiu, e o VAR acertadamente chama ele para corrigir, e ele não viu um toque que 20 mil pessoas viram. Então, assim, a gente está cansado. A gente vai protocolar novamente o requerimento em nome do Grêmio. A gente toma as atitudes, mas a gente vai ser mais duro dessa vez. Se precisar, a gente vai estar diariamente agindo para que isso não aconteça mais e que o Grêmio não seja mais prejudicado. O Alê, enquanto a gente falava aqui, o Antônio Brum falava, aliás, agradecer aos companheiros da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, nossos parceiros também que nos cederam esse áudio. Enquanto falava o Antônio Brum, mostrou o lance lá de São Januário que o Flávio Rodrigues de Souza escolheu ignorar a recomendação do VAR, e para ele foi lance natural, posição natural, onde o cara fez um bloqueio com a bola e quase levou a bola para casa. Olha, você acredita que os clubes vão sentar, se unir, conversar e tentar melhorar a arbitragem? Não acredito. Eu acredito que os clubes que foram prejudicados vão fazer uma gritaria, reclamar para ver se eles são beneficiados na rodada seguinte. E os clubes que foram beneficiados vão ficar quietinho e achar que tá tudo bem. Eu acho que é isso. Eu não, sinceramente, acreditar na união dos clubes, para mim, é utópico. Eu não caio mais nessa não, viu, Cirilo? O Rubens Menin disse até que essa bandeira tem que ser levantada por todos os clubes, incluindo os que são eventualmente beneficiados. Tomara que aconteça, Edu. Não é o normal, né? Não é o normal, eu também não acredito. Eu tenho uma esperança porque tem uma leva de novos dirigentes, né, chegando no futebol brasileiro, muitos empresários sérios, as SAFs. Eu acho que aqui em Belo Horizonte, Atlético, falando dos clubes da Série A, né, o Atlético e o Cruzeiro com SAFs, acho que podem se unir nesse ponto, os dois clubes, sem nenhum problema de rivalidade, mas existem outros viciados ainda no futebol brasileiro, né, dirigentes, então eu não acredito em união. Erro de arbitragem sempre existiu e sempre vai existir. A questão é erros por escolha, né? Porque o que o Flávio Rodrigues de Souza fez, quem não acompanhou, eu faço convite a acompanhar o áudio do VAR, que tem sido divulgado aí agora pela CBF, como a Conmebol divulga também. A arbitragem de vídeo, a Daiane Muniz, tinha chamado ele anteriormente e o salvou de um erro. Pouco depois teve esse, do lance que nós mostramos há pouco no YouTube, do lance em que o Piton carrega a bola com o braço
E ela falou, recomendo revisão, o braço não está em posição natural, recomendo revisão para possível pênalti. O Flávio já foi numa arrogância, cortando ela, falando, tá bom, Foi numa arrogância, e depois ele falou completamente o contrário do que a revisão dela falou. Ela tentou salvar o Flávio de fazer 2 bobagens, conseguiu uma, a segunda o Flávio escolheu não dar. Então assim, cara, esse é o cara que apitou a final do Mineiro. Uma arrogância, uma prepotência impressionante. E que deu um pênalti que foi pênalti, mas pênalti bem de braço menos, aberto. Bem menos do que esse. Um pênalti de braço Se é que existe aberto. mais marcou. ou menos, né? Não, e ele não marcou não, quem chamou foi o VAR também, importante dizer, né? O Mas pênalti do ele Lucas não- Silva ele também não deu no campo. Mas ele não brigou com a imagem. Não brigou com a Ontem imagem. ele brigou com a imagem. Não, ontem foi 2 toques no vôlei. Não, no vôlei não pode, irmão, isso que eu tô falando. 2 toques. Se acontece aquilo ali, é ponto pro adversário. Loucura. Bizarro, né? cara. Não dá. Bizarro. Agora, o certo seria o Vasco, junto com o Grêmio, falar, ó, realmente houve Todo um mundo. erro aqui. Vai todo mundo. Mas o Vasco não vai. Assim, vamos ver se esse negócio, vamos ver se essa história de liga teve pênalti pro Vasco também, né? Foi um pisão no Galdame, se eu não me engano, que não foi marcado. Então ele vai também. Mas o que eu tô te falando é o seguinte, tomara que agora as ligas aí, tomara que se unam, que chegue a alguma conclusão. Eu acho que tem muito dirigente novo, cara. Acho que pode acontecer. Eu acho que pode, cara. O problema são os viciados. É difícil. Abraço, viu, Edu? Valeu. Um abraço, viu, Ale? Até mais Valeu, tarde. Cici. Vocês voltam mais tarde? Mais tarde eu Sim. volto. Você também? Tá bom, eu vou acompanhar de casa.